Módulo 2, teclado. Bem, pessoal, nesse módulo iremos aprender as funções do teclado, dispositivo de entrada, ou podemos também dizer periférico de entrada. O teclado, podemos dizer que ele é bem parecido com a máquina de escrever, correto? Só que, claro, que existe algumas diferenças. O que difere em relação do teclado e uma máquina de datilografia são algumas teclas especiais que existem no teclado. Tá? Então eu vou abrir aqui o nosso arquivo, que eu tenho uma imagem de um teclado aqui para mim poder informar para vocês. Então, esse daqui é o nosso teclado, correto? Então eu vou dar uma aproximação, vou dar um zoom aqui maior, para que possamos trabalhar e até mesmo vocês saberem as teclas que eu estou até comentando para que nós possamos tirar o máximo proveito desse curso. Bem, a tecla ESC, essa primeira tecla aqui fica na nossa esquerda, certo? Então, qual que é essa função da tecla ESC? A função da tecla ESC é em cancelar comandos. Bem, Cícero, como que se cancela algum comando com a tecla ESC? É muito simples. Suponhamos então que eu cliquei aqui no iniciar acidentalmente. Então, a barrinha, de operação do Windows foi acionada, a barra do Windows. Então, o que eu vou fazer para mim poder cancelar isso? É só eu utilizar o ESC. Olha só, então eu vou no ESC, pronto. Ela já foi cancelada. Então, vou clicar lá novamente, ó. Apareceu novamente as barrinhas, de menu, no caso do botão iniciar. Então, eu vou e pressiono o ESC. Viu que tinha um submenu e agora eu pressiono o ESC novamente para tirar. Portanto, pessoal, a tecla ESC, a função dela significa cancelar os comandos, certo? Já as teclas do F1 até o F12 são teclas de funções. E no caso, essas teclas armazenam comandos de operações em seu interior. Então isso significa que cada tecla dessa tem uma função diferenciada. Vamos supor, nós sabemos que a tecla F1, quando eu teclo ela, então a tecla F1 é essa aqui, ó. Então eu vou e pressiono o F1 aqui no CorelDRAW. O que vai me acontecer? O F1 ele me traz a ajuda do Corel. Então em vários aplicativos, vários softwares, a tecla F1 pode chamar sim ajuda daquele programa específico. No Windows, se nós estivermos na tela do desktop e pressionarmos o F1, ele também vai chamar a ajuda do Windows, certo? Já a F2 para frente, eu posso até informar para vocês que isso daqui vai haver uma modificação em relação de comando para comando, no caso de programas para programas. Então, o que acontece? Um comando aqui, ele pode ser diferenciado em um outro programa. Então, vamos supor o seguinte: eu vou minimizar aqui, certo? E vou pegar aqui uma letra, tá? A caixinha de texto. Então, eu vou colocar aqui, vou clicar e colocar bom dia, um exemplo, bom dia. Vou dar uma aproximação aqui para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. Então, olha só, trouxe ela mais próximo. Portanto, peguei a ferramenta de seleção. Então, no CorelDRAW, já a tecla F8, o que ela vai me fazer? Ela já me aciona a caixa de texto. Então, eu vou colocar aqui, boa tarde. Então, boa tarde. Entenderam? Então, o que acontece? Para cada programa, para cada software, essas funções dos F1 até o F12 pode haver alguma alteração de um programa para outro programa, correto? Bem, então eu vou abrir aqui o Word para que eu possa explicar para vocês as funções do Tab, do Caps Lock. Então eu vou vir aqui reiniciar, programas, Microsoft Office, e o Microsoft Office Word. Então eu vou clicar aqui, vamos abrir o nosso Microsoft Office Word. E aqui eu vou mostrar a tecla Tab para vocês. Deixa eu só apagar isso daqui, desse boa tarde. Deixa eu diminuir esse zoom. Pronto, vou aumentar o zoom.
Então, a tecla que nós estamos nos referindo, que é chamado Tab, é esta bem aqui. Ela tem um nomezinho de Tab, correto? Em alguns teclados, ela pode não vir o nome Tab em cima e ser orientada, no caso, com duas setas. Uma seta virada para a esquerda e uma seta virada para a direita. Tá? Então essa daqui é a tecla, é a primeira tecla antes da letra Q. Portanto, nós a chamamos de Tab. Bem, qual que é a função dela? Então eu vou vir aqui para o Word, tá? E vou colocar então hoje o dia está bonito, certo? Então o que vai acontecer? Percebam, eu vou colocar então a tecla aqui no início, vou colocar o cursor no início da letra H, olha só, então o cursor está piscando, correto? Então eu vou e dou um toque no Tab, olha só o que vai acontecer. O Tab, ela faz um parágrafo, correto? Então o que acontece? Ela me colocou o parágrafo num texto, certo? Então eu vou tentar até procurar um arquivo que não tenha tabulação. Vamos ver se eu acho aqui. Meus documentos, SIC. Vamos só aguardar para mim pegar aqui algum arquivo que não tenha, que já esteja digitado. Vou pegar esse PIB aqui, vou ver como tá. Vou tirar as informações dele para que vocês possam entender melhor. Pronto. Então, olha só, eu vou tirar aqui o parágrafo, olha lá, tá? Vamos tirar os parágrafos, pronto, tá sem parágrafo. Então, ele está sem parágrafo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, tá, no início da frase, né, antes da letra A, ou eu posso digitar e depois voltar, clicar e colocar a tabulação. Então eu vou pressionar o comando Tab. Então observe lá, o Tab ele me faz um parágrafo. Então todas as letras que estão iniciando com letras maiúsculas, se eu quiser fazer o parágrafo aqui no Word, então eu preciso de utilizar o Tab. Então eu vou e pressiono o Tab. Olha só, então isso que o Tab faz é chamado de tabulação, correto, pessoal? Portanto, a tecla Tab é essa tecla bem aqui, certo? Então, vamos para a função da tecla Caps Lock. A tecla Caps Lock ela está abaixo da tecla Tab, tá? Então, ela tem o nome Caps Lock. Vamos voltar então aqui para o nosso Word, correto? O que acontece? Quando eu pressiono a tecla Caps Lock, eu vou voltar aqui para o nosso teclado para me informar para vocês. Esses LEDzinhos são informativos. Quando o Caps Lock está ligado, esse LEDzinho aqui do meio, ele acende uma cor verde. Quando ele está desligado, ele não acende nada, não é informado nada para vocês no teclado. Então, quando se é pressionado o Caps Lock, vai se acender o LEDzinho aqui ao centro, correto? Então ele vai ficar na cor verde. Isso indica que o nosso texto foi colocado em letras maiúsculas. Então, vamos supor, eu vou digitar aqui uma frase, vou colocar aqui, São Paulo. Olha só, perceba então que eu coloquei só a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, eu coloquei São Paulo, né? Então, eu quero colocar todo esse nome em letra maiúscula. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar o Caps Lock, o LEDzinho central, como eu informei para vocês, vai estar aceso, vai acender a luzinha verde, e aí eu vou digitar o nome São Paulo novamente. Vocês vão perceber que o nome São Paulo vai sair em letra maiúscula, correto? Então a Caps Lock ela ativa e desativa a escrita em maiúsculo. Então quando eu desativo ela volta a escrever em letras minúsculas. Olha só, correto, pessoal? Então a tecla Caps Lock é essa tecla bem aqui, tá certo? Que está abaixo da Tab. Então vamos então agora aprender a função da tecla Shift.
A tecla Shift ela está abaixo da tecla Caps Lock. Ela pode ser representada também por uma seta para cima. Tanto é que ela tem essa tecla Shift, ela tem à sua esquerda, abaixo do Caps Lock, e ela também tem uma outra tecla do seu lado direito, abaixo da tecla Enter, no caso aqui. Alguns teclados vêm com o nome Shift marcado e outros teclados vêm só com uma setinha. E alguns vêm com o nome Shift e a setinha mostrando aonde está a tecla Shift, correto? Então eu vou vir aqui para o nosso Word para mim poder demonstrar a função do Shift. Então eu vou apagar aqui, correto? Então eu vou colocar, no caso, vamos dizer então que eu estou aqui trabalhando, né? Vou digitar aqui uma frase. Então eu vou segurar o Shift, vou pressionar o Shift, vou digitar a primeira letra maiúscula, que é o O, olha só, saiu maiúsculo. Logo em seguida eu soltei a tecla Shift, então vou digitar o dia está belo. Olha só, eu escrevi tudinho, no caso, em letras minúsculas. Só uma tecla, que no caso que eu utilizei a Shift, que foi a letra O. Então ela saiu em maiúscula. Suponhamos então que eu estou com o meu Caps Lock ativado. Então o que vai acontecer? O meu LEDzinho na cor verde vai estar aceso ao centro do meu teclado. Portanto, se eu escrever, olha só, eu vou escrever a mesma frase. O dia está belo. Tudo bem, aí vocês vão falar para mim, opa, mas saiu tudo maiúsculo. Correto. Vamos escrever novamente essa mesma frase, o dia está belo, mas não vamos tirar o Caps Lock, e sim segure o Shift para vocês verem o que vai acontecer. Então eu vou segurar o Shift, vou digitar a letra O, vou dar o espaço, né? Dia está belo. Vocês perceberam o que eu fiz no caso? Então o que foi feito? Como a primeira frase que eu digitei ela sem um Caps Lock, mas utilizando o Shift na primeira letra, que essa primeira letra ela é maiúscula, né? Porque eu estou iniciando um texto, então eu utilizo a letra maiúscula. Então quando eu fui utilizar, fazer o texto, eu utilizei o Shift para fazer a primeira letra em maiúsculo. Já a segunda frase, eu utilizei o que? Eu coloquei a tecla, acionei a tecla Caps Lock, digitei o dia está belo, então ela saiu toda em maiúscula. Suponhamos que eu tenha esquecido de desabilitar a tecla Caps Lock, e aí eu peguei e segurei a Shift e digitei novamente a mesma frase, o dia está belo. Só que eu segurando o Shift, a tecla Shift simplesmente ela faz o inverso. Quando você aciona o Caps Lock, que ela está ativada, em vez dela escrever em letras maiúsculas, e você utilizando o Shift, ela vai transformar essas letras em letras minúsculas, certo? Agora, para mim trabalhar quando o Caps Lock está desativado, aí sim a tecla Shift vai trabalhar de maneira normal. Então, se eu preciso colocar uma letra maiúscula, só aquela letra que tem que estar em maiúsculo, então eu vou segurar o Shift, pressiono a letra, ela vai colocar aquela letra em maiúsculo, e na hora que eu solto a tecla Shift, ele vai me escrever tudo com letras minúsculas. Entenderam, pessoal? Vou mostrar então novamente, deixa eu só apagar aqui, aonde está essa tecla Shift. Então, recapitulando, a tecla Shift ela fica abaixo da tecla Caps Lock do seu lado esquerdo, e do seu lado direito ela está abaixo da tecla Enter, correto? Portanto, as teclas Ctrl, o que as teclas Ctrl faz? Bem, vou voltar aqui, deixa eu colocar em letras minúsculas, então eu vou digitar isso daqui tudinho em letras melhor. Deixa eu pegar esse PIB aqui, que ele já está aqui. Vamos supor então que eu quero utilizar uma tecla Ctrl. O que vai acontecer? A tecla Ctrl ela é utilizada em conjunto com uma outra tecla. Vamos supor então que eu quero selecionar todo o texto. Então eu vou segurar o Ctrl, a letra C, o O e o C, ela vai
utilizar o localização, olha só, localizar e substituir. Então, o Ctrl L, ele também busca uma outra ferramenta. Portanto, o que eu quero dizer para vocês que as teclas Ctrl são comandos especiais e elas só funcionam em conjunto com outra tecla. Onde posso achar a tecla Ctrl? Vamos voltar então aqui para o nosso exemplo. Agora vamos no nosso Corel. Perfeito. Ótimo. Então ela está aqui. Ela está abaixo da tecla Shift, correto? Tanto é que eu tenho ela do lado esquerdo e do lado direito. Então, tanto do lado esquerdo ela está debaixo da tecla Shift, quanto do lado direito também ela está abaixo da tecla Shift, certo? Vamos então para a tecla Alt. A tecla Alt ela está aqui à sua esquerda, após a tecla do Windows, né, da bandeirinha do Windows, entre o Ctrl e a bandeirinha do Windows. Passando a bandeirinha do Windows, nós temos a tecla Alt do nosso lado esquerdo, depois temos a barra de espaço e logo em seguida do nosso lado direito nós temos também a tecla Alt GR. Alguns teclados vêm com essa informação chamada Alt, mas sempre do lado esquerdo ela vem como Alt e o lado direito ela vem com uma segunda opção, que é chamado Alt GR. E aí eu vou explicar todas as duas funções, tá? Então vamos aqui pegar o nosso exemplo aqui do Word, tá? Beleza. O que que acontece então? O que que o Alt vai nos proporcionar? Eu vou segurar aqui o Alt, correto? Vou pressionar o Alt aqui no Word e logo em seguida vou colocar o A. O que que aconteceu? Ele chamou o conjunto do menu de arquivos. Portanto, ele é bem parecido com a função do Ctrl. O que que significa? Ele também é uma tecla que trabalha com combinações. Então, ele funciona combinando com algumas outras ações. Então, vamos supor, eu quero abrir aqui o menuzinho exibir. Então, eu seguro o Alt e logo em seguida eu pressiono a tecla X. Então, deixa eu segurar o Alt X. Opa, não deu não? Então, Ctrl V, Alt A, ele me abriu ali. Então, Alt X. Não foi. Alt X. Não foi, que é o exibir. E o Alt E? Pronto, o Alt E foi. Portanto, o que que acontece? As teclas Alt, eles chamam os menuzinhos, então é uma combinação de teclas, correto? Então vamos supor, eu quero abrir aqui o formatar, então é Alt F, olha só, correto? Alt M, olha só, então ele vai me abrindo os menuzinhos. Então o que que acontece? A tecla Alt, ele faz a mesma função que a Ctrl, em conjunto com uma outra função, certo? Com outro comando, no caso uma outra letra, ele trabalha em conjunto, correto? Então vou mostrar novamente aonde está a tecla Alt. Ela está aqui ao nosso lado esquerdo, tá? E ao nosso lado direito. Bem, ficou faltando então para mim mostrar para vocês a função do Alt GR. Então vou pegar esse documento aqui em branco, vou apagar essas informações. Suponhamos então que eu quero colocar 120 e aí eu tenho que colocar o graus. Então eu pressiono a tecla Alt GR, fico com ela pressionada e aí eu vou no zerinho do meu lado direito, próximo ali ao Enter, né, que é aquele zerinho pequenininho, e dou um toque. O que que vai acontecer? Ele me coloca o zerinho. Se eu quisesse ter colocado o Azinho, então eu vou apagar, seguro o Alt GR e coloco o Azinho. Então esse Alt GR, a função dele é a seguinte função. Em algumas teclas eu vou ter mais que 2 tipos de caracteres para que o teclado me represente. Então eu utilizo essa tecla Alt GR. Então onde tiver 3 símbolos, já o terceiro símbolo eu vou ter que utilizar a tecla Alt GR. Certo, pessoal? Então mostrando para vocês aonde ficam essa tecla Alt GR, clicar aqui, ela fica do seu lado
direito do seu teclado após a barrinha de espaço, que ela fica, no caso, ao centro do seu teclado. Então vamos ver então a função da tecla Print Screen, correto? É muito utilizada para nós copiarmos alguma imagem e tudo, então é chamado de Print Screen, né? Então a Print Screen, ela é essa tecla bem aqui, correto? Ela vai estar acima do insert do seu teclado, então ela é a Print Screen. O que ela faz? Eu vou dar um print bem aqui nessa tela mesmo, então eu vou dar um toque na print, aí eu vou abrir aqui o nosso documento Word mesmo, vou clicar e logo em seguida eu vou dar um Ctrl V. Olha só, ela vai pegar a mesma imagem que eu estava informando para vocês do teclado e vou colar aqui no Word. Então a função do Print Screen é o que? Ele copia toda a tela do seu monitor que está sendo visível e utilizado naquele momento, e aí você pode colar essa imagem em qualquer outra localidade ou qualquer outro programa, então, certo? Então, mostrar novamente para vocês aonde está a tecla Print Screen. Vou voltar aqui para o nosso Corel. Então, ela está aqui. Essa é a tecla Print Screen, certo? A tecla Scroll Lock. Qual que é a função dessa tecla? A Scroll Lock, ela desloca, né? A tecla, a Scroll Lock, ela está aqui. Deixa eu só posicionar para vocês aonde está. A Scroll está bem aqui, ó. Está bem aqui em cima. Ela está em cima da tecla Home, que é essa aqui de baixo. Então a Scroll está aqui. Então a função da tecla Scroll é a seguinte: vamos pressionar ela. Ela vai acender o último LEDzinho de vocês aqui no cantinho, que é esse daqui. Ela vai fazer a mesma função que o Caps Lock. Quando ela é acionada, ela acende o LEDzinho do seu teclado, informando que ela está acionada. Então a função do Scroll, simplesmente aqui eu não vou conseguir demonstrar ela. Eu vou abrir aqui o Excel, que fica mais fácil de vocês perceberem o que vai acontecer no Scroll. Então abrir aqui o Excel, o Scroll Lock está ativado. Opa, isso. Observe o seguinte, eu vou colocar ela aqui e vou desativar o Scroll, certo? Está desativado o meu Scroll Lock. Vou subir aqui, pronto. Então aqui está a minha célula. Conforme eu vou pressionando meu cursor para baixo, que é a minha seta para baixo, você percebe que ele vai navegando normal, né? Então eu vou subir para o 11, para o 10, para a linha 9, para a linha 8, até chegar lá no 5. Perfeito. Então eu estou sem ativar o Scroll Lock. Irei ativar o Scroll. Irei agora mexer com o meu cursor para baixo. Perceba que ele já pulou, né, da linha e já não mostrou mais nada. Nem um cursorzinho ele não está mostrando. Então ele mostra o que? Ele vai mostrando os números, eles vão subindo, mas ele não seleciona aonde está o cursor. Então aqui, ó, agora eu cliquei, ele selecionou, mas se eu utilizar, ó, ele vem subindo tudo. Se eu utilizar para a direita, olha só, ele já vai me escondendo aonde está o meu cursor, o que seja. Se eu clicar aqui, olha, ele já vai levando tudo. Ele não permite com que o cursor seja deslocado. Então eu vou tirar o scroll e vou, olha só, apareceu o meu cursor. Então quem anda aqui é o meu cursor. Observe bem que aqui em cima as letras do alfabeto elas ficam fixas. Então eu vou colocar aqui, olha só, vou colocar na L18. Quando eu pressionar para a minha direita, o que acontece? O meu cursor vai parar na M18. Se eu colocar o scroll, olha só, eu ativei o scroll, vou pressionar a tecla. Então quem andou foi as minhas colunas, olha lá, a N agora foi para o lugar, a O agora, a N sumiu, a P agora ficou no lugar, né, da O, e assim sucessivamente. Então o que acontece? Ele vai mudando as células e as linhas, no caso as colunas e as linhas do nosso Excel, não permitindo com que os nossos cursores sejam vistos por nós. Então ele manipula o que? A tela por completa, tanto para cima quanto para baixo. Correto, pessoal? Então
essa é a função da tecla scroll. Então ela desloca a tela do vídeo tanto para cima quanto para baixo ou para os lados, isso conforme o programa também a ser utilizado, certo? Então eu vou fechar aqui o nosso Excel, vou tirar o nosso scroll. Agora o backspace. Qual que é a função do backspace? O backspace é essa teclinha bem aqui, olha. Essa tecla aqui, que ela vai estar acima do Enter, correto? Então ela tem o nome backspace e uma seta apontando da direita para a esquerda. Então qual que é a função dela? A função da backspace é a seguinte, vamos supor, eu vou clicar aqui no final do IBGE, certo? E vou pressionar a tecla backspace. Olha só, ela vem me apagando o texto da direita para a esquerda, olha lá, correto? Então essa é a função da tecla backspace, olha lá. Então ela me apaga da direita para a esquerda. É diferente da tecla delete, porque se eu colocar aqui ao centro, entre o O e o M aqui, cliquei e vou utilizar a tecla delete, então eu vou pressionar delete. Percebam que o delete ele apaga da esquerda para a direita, isso eu estou utilizando o delete. Agora, se eu for utilizar o backspace, eu vou apagar da direita para a esquerda, perceberam? Portanto, aonde está a tecla delete? Vou mostrar aqui para vocês. A tecla delete é essa tecla aqui, ela está abaixo da tecla insert e a tecla backspace está bem aqui do seu lado esquerdo, no caso esquerdo em relação à tecla delete, correto? Mas só que no teclado mesmo o posicionamento dela é à direita de vocês, tá? Então vamos então para a função insert. O que a função insert faz? Deixa eu pegar aqui novamente nosso texto, deixa eu ajeitar isso daqui nosso, deixar tudo certinho novamente. Então aqui eu coloquei melhor desempenho. Então vamos supor que eu quero colocar aqui, em vez de ser melhor, vamos colocar o pior desempenho. Então eu vou lá na tecla insert, né? Pressiono a tecla insert. Perceba que aqui no Word ele apareceu o SE. Então eu vou apagar o insert novamente, olha só, ele desligou. E eu vou pressionar novamente, ele fica mais vivo a tecla SE aqui. Então eu vou colocar aqui, digitar o nome o pior. Vou pressionar o Caps Lock, né, para que a tecla coloque as minhas letras em maiúsculo e vou digitar a primeira letra, olha só. Então na hora que eu digitei a letra P, o M já foi modificado. Então a função do insert é em subscrever em cima daquilo que já foi escrito. Então o que acontece? Se eu tirar aqui o insert e der uma barra de espaço, ele vai me dar o espaço e vai permitir com que o resto daquela frase fique no nosso texto. Mas se eu deixar o insert e der a minha barra de espaço aqui, o que vai acontecer? Ela automaticamente vai subscrever, o que seja, ela vai apagar aquelas informações que estão à frente. Então se eu quiser dar a barra de espaço, olha só, ela vai apagando toda a informação que eu já escrevi. É vantagem? Não, não é. Por quê? Ele fica deixando espaços, então ele colocou os caracteres. E aí depois eu tenho que voltar com backspace aqui para mim apagar toda a informação, correto? Então o que acontece? A função do insert aqui é subscrever. Então quando eu tenho a necessidade de subscrever em cima de alguma outra frase ou de alguma outra palavra, eu simplesmente pressiono o insert e escrevo por cima dela, ela automaticamente vai me apagar as outras letras que estão à frente do cursor. Aonde se encontra essa tecla insert? Então a tecla insert ela está acima da tecla delete, correto? A tecla delete, como eu já expliquei para vocês, que é uma tecla que apaga o texto da direita para a esquerda. Então vamos supor, o meu cursor está aqui no final da frase, então se eu for utilizar a tecla delete, ele não vai apagar, simplesmente vocês perceberam que ele subiu uma linha, então ele apagou a linha que abria em relação ao meu primeiro parágrafo. Então se eu continuar dando delete, sim, ele vai apagar, já chamou o primeiro parágrafo e aí sim ele começa a apagar, correto? Então
fica a dica. O delete ele apaga da esquerda para a direita, tá? E já o backspace apaga da direita para a esquerda, correto, pessoal? Então a tecla delete ela se encontra aqui, bem aqui abaixo do insert. A tecla home ela vai se encontrar do lado da tecla insert. Então eu vou já explicar para vocês a tecla home e end, as funções dela. Então vamos voltar aqui para o nosso texto. A tecla home, aonde está o cursor, ele está aqui. Se eu pressionar a tecla home, o que aconteceu? Ele voltou para o início do texto, olha só. No caso ele volta para o início da frase, vamos dizer assim, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, certo? Vou dar 2 enters aqui no nosso texto que está todo já bagunçado, que nós estamos deletando. Então eu vou colocar aqui no final, bem aqui nesse parágrafozinho aqui final, no caso. E vou dar uma tecla home nela. O que vai acontecer? Ela voltou para o início da frase, olha só, certo? Então aqui, ó, ela estava aqui, então ela volta para o início, no caso, da linha, não da frase. Eu peço desculpa para vocês, correto? Então o que a end faz? Se eu pressionar a tecla end, ele vai voltar para o final daquela linha. Então, no caso, vamos supor, ela voltou para o final da linha. E a tecla home, ela volta para o início da linha, correto? A page down, eu vou já mostrar para vocês aqui as teclas page down, no caso. Tanto a tecla home e a end, elas ficam uma debaixo da outra, bem aqui, no mesmo alinhamento da insert e da delete. Logo em seguida, a page down e page up, elas ficam também do lado das teclas home e end, que são essas teclas aqui. Então o que acontece? Quando eu dou um page up, ele sobe. Quando eu dou um page down, ele desce, ele vai para o final do texto. Page up ele vai para o início do texto, page down ele vai para o final do texto, correto? A tecla numlock, qual que é essa função da tecla numlock? A tecla numlock é esse númerozinho bem aqui que vem escrito numlock, que está acima da tecla número 7. Na ocasião eu peço desculpa para vocês porque não é um número, é simplesmente a numlock, é uma escrita que está aqui. E ela faz a mesma função do Caps Lock. Quando ela está ativada, o LEDzinho aqui vai ficar na cor verde. Então, quando ela está na cor verde, ela indica que se eu quero utilizar os nossos números do nosso lado direito, ali o alfanumérico, né, onde está todos os números do nosso teclado, então se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então ele vai escrever. Agora, se eu pegar o numlock, apagar o numlock, que seja, não apagar e sim desligar, vocês vão perceber que o número 7 está com um nome chamado home. Então, se eu pressionar, o que ele fez? Ele voltou para o início da linha, certo? Se eu pressionar, então, a tecla 1, ela vai voltar para o final, então é a end. Isso só acontece quando eu desligo o numlock, entenderam? Agora, quando eu pressiono no lock novamente, que o LEDzinho do seu teclado acende, isso significa que se eu mexer com os números do meu lado direito, eles vão ser acionados e vão ser inscritos, correto? Por questão que o nosso numlock está ativado. Portanto, nosso numlock, mais uma vez, ele fica do nosso lado direito do nosso teclado. Então essa é a área que ele controla, correto? Quando ele está ligado. Quando ele está desligado, ele não vai acender o LEDzinho aqui, e aí sim eu tenho que trabalhar com esses números aqui de cima do teclado, que já é o teclado central já. Agora, quando o numlock está ligado, aí eu trabalho com esse teclado aqui, que é o alfanumérico, correto, pessoal? Já o Enter, o que o Enter faz? Vamos supor, vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, eu vou pegar aqui nesse finalzinho aqui de linha, né? Nesse ponto final aqui, vou clicar. Suponhamos então que eu queira separar a linha de cima pela linha de baixo. Então, eu vou e dou o Enter. Então, o Enter me dá uma linha a mais, tá? Então, ela força uma quebra de linha entre a linha superior e a linha inferior.
correto? Então, aonde estamos com essa tecla Enter? Essa tecla Enter, ela está aqui, tá? Do nosso lado direito, aonde estão nossas letras, correto? Então está o Enter, e nós também temos a tecla Enter também aqui no nosso alfanumérico. Então nós podemos utilizar esse Enter central, como também podemos utilizar o Enter lateral aqui, correto? E para finalizarmos, a nossa tecla chamada Pause. Essa tecla Pause, ou podemos dizer Break, ela é muito utilizada com o sistema MS-DOS, o que seja, permite efetuar pausas em determinadas atividades. Quando seu computador está inicializando, mostrando as informações de BIOS, as informações do fabricante, se você pressionar a tecla Pause, aquela tela vai ficar parada. Ela só vai ser liberada quando você pressionar o Enter ou quando pressionar o Pause novamente. Aí sim ela faz uma passagem, né? Ela permite com que o sistema recarregue e continue o processo de trabalho delas, correto? Então a tecla Pause é essa daqui, então ela paralisa, o nome já diz tudo, ela dá uma pausa no carregamento do nosso sistema, correto? Bem, pessoal, eu agradeço a vocês. Nessa aula eu expliquei referente sobre o teclado, né, as funções do nosso teclado, e não deixando também de informar que o nosso teclado ele é um dispositivo de entrada. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.